Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Um pouco atrasados, mas está no ar mais um Café Missioneiro ao vivo pela Novos Horizontes TV e dois professores que participam do Seminário Internacional de Multiculturalismo, Direitos Humanos e Cidadania estão aqui no estúdio multiplataforma da Novos Horizontes FM para mais um café. A gente lamenta que aguardava a presença do professor da Universidade do Chile, Eduardo Deves Valdez, que inclusive o tema do programa tinha muito a ver com o conhecimento que ele está trazendo para o seminário, mas ele teve um imprevisto e não pôde participar. Conosco o André Coppetti, professor do mestrado da URI, e o professor João Martins Bertazzo, coordenador do mestrado em Direito, que está, de uma certa forma, ciceroneando, recebendo este pessoal todo que participa aqui em Santo Ângelo do Seminário Internacional. Boa tarde, é um prazer recebê-los aqui, e a gente, mesmo que não tenha a presença do professor Eduardo, a gente vai procurar aqui tratar dessa questão, que é uma questão até que foi levantada ontem aqui num bate-papo com o pessoal que participou do Café Missioneiro e que chama muito a atenção realmente este problema. André, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Eu sei que tu tem uma ligação até com a Novos Horizontes no passado. E, em especial, como eu disse quando tu entrou aqui no estúdio, tu lembra muito uma figura muito querida para mim, que é o teu irmão, o Andrei Coppetti, que está em Chapecó, torcedor da Chapecoense, inclusive. Sofredor da Chapecoense. Ah, mas ele deve estar fácil. Torcedor e sofredor. Muito bem. E, introduzindo, vamos estabelecer o cenário, então, desse Seminário Internacional de Multiculturalismo. Boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde, Della Rui. Boa tarde, parceiro de trabalho. Boa tarde a todos os ouvintes. De fato, nós estamos, de alguma forma, tentando resgatar um pensamento que é esquecido, o pensamento latino-americano, que é esquecido, muitas vezes, pela própria academia. Então, a gente conformou um encontro acadêmico, científico acadêmico, justamente para debater essa temática, essa problemática. Nós brasileiros temos assim nós não estamos de costa para a América Latina, nós estamos de costa para nós mesmos, porque nós somos latino-americanos. E resgatamos Alcance o microfone. a temática da cidadania, direitos humanos, nessa perspectiva multicultural, na perspectiva de uma comunicação, estabelecer um início, na perspectiva da academia, um diálogo intercultural. Sim. O que temos de bom, o que temos qual as nossas práticas, qual a nossa base filosófica, como pensamos, por que pensamos assim, de alguma forma, por que nos sentimos colonizados, ou somos todos colonizados, de alguma forma. E então a gente cria esse espaço acadêmico para investigar, para pensar, para refletir sobre essa temática toda, muito importante, muito atual. A própria Europa está voltada para a América Latina, porque de alguma forma, na dimensão política, na dimensão jurídica, já existe um certo esgotamento na perspectiva da cidadania, dos direitos humanos, na perspectiva da emancipação de pessoas, de comunidades e de povos, dá para dizer assim. Então nós estamos, de alguma forma, também tentando refletir a partir de um panorama da diversidade, da multiculturalidade, e tentando estabelecer um diálogo intercultural nessa dimensão. Será que, vamos tentar pensar, será que a nossa elite endinheirada, né, historicamente, vamos dizer, num primeiro momento se olhou para Portugal, depois se olhou
Portugal, que eu digo, para Lisboa, depois para Paris, depois para Londres. Daí depois o tempo vai passando, passa a se olhar para Nova York, para Miami e tal. Isso a elite brasileira. Mas a elite argentina, eu imagino, chilena, também faz isso. Eles acabam ignorando o Brasil e pensando nesses países do velho mundo, ou enfim, onde existe algo melhor, ou enfim, dentro do ponto de vista dele, para se consumir. Será que não estaria aí também, porque essa elite dita determinadas regras, que faz com que se mantenha essa distância, nesse ponto de vista mais sociológico. Mas, e os meios de comunicação com a sua influência, que a gente sabe que em seguida a gente pode até falar sobre isso. Vocês imaginam que o fato da elite ter um ódio mortal, por exemplo, de Cuba, será que isso não é um ruído na nossa relação com os países da América Latina? Tá tudo dentro de um contexto cultural, quer dizer, é um projeto moderno, esse projeto político, jurídico, e que reflete nas práticas culturais, na cultura e da reprodução da própria cultura. Uhum. Essa perspectiva da elite. E nós sabemos como a elite se comporta, ou seja, nós, de alguma forma, ainda, e não só a elite, nós nos espelhamos na cultura europeia. Há pouco tempo atrás, era muito interessante nós visitarmos Hollywood. Sim. O passeio, o filho tinha que ingressar na vida adulta, já teria ter visitado Hollywood, por exemplo. Uhum. Ou Londres. No meu tempo, eu me lembro, nos anos 80, quem não ia para Londres, ou Berlim, não era moderno. Né? Correto. A academia, nós teríamos que fazer um pós-doutorado, um doutorado, ainda que a gente tenha aqui belos cursos de estrito sensu, mestrado, doutorado, nós teríamos que fazer pelo menos uma ponte, um estágio pós-doutorado com a Europa, de alguma forma. Uhum. Isso, de alguma forma, legitima. Ou seja, isso faz parte de uma visão de mundo, de uma perspectiva que vai se refletir nas nossas práticas sociais, vai conformar a nossa forma de ser. E aí nós teríamos muito para falar sobre a questão da elite, da rejeição de alguns países, estado de costa para a América Latina e tudo isso. André, a gente então tocou nessa questão da elite estar fora, mas existem estudos, enfim, eu queria entender sobre o quanto o brasileiro sabe dos seus vizinhos. Existe alguma coisa no sentido, pode ser especificamente na área do direito, mas o quanto, tem como se mensurar o quanto nós sabemos efetivamente da vida dos nossos vizinhos? Não no sentido da fofoca, mas o que a gente sabe efetivamente? Existe isso, Sim. André? Não, em primeiro lugar, deixa eu dar parabéns, porque essa ideia aqui de ter um fluxo de mídia visual, de vídeo, é um troço importantíssimo, né? Estamos no mundo agora, estamos falando talvez para o Japão, Sim, se quisermos. Eu acho com isso aqui certeza. sensacional. Grande sacada da Novos Horizontes. Bom, mas eu começaria o seguinte. Primeiro, estamos no Café Missioneiro. Até onde vai as missões? Até onde vão as missões? As missões não estariam divididas pelo Rio Uruguai. Não estão. Não. Em tese não estão. Bom, então, em tese somos missioneiros, poderíamos ir daqui até o Paraguai, Sim. dentro de uma área territorial cultural, dentro de um território cultural, de relações culturais, que não seriam divididas geopoliticamente por fronteiras nacionais. Então isso e que os índios construíram isso, que as missões jesuíticas construíram um pouco isso, enfim, num processo de colonização dos índios, e que nós traçamos linhas políticas nacionalistas e dividimos isso. Mas eu acho que essa questão é uma questão importante de começar primeiro pelo processo de colonização. E aí o Brasil já começamos a nos separar do resto da América. Nós éramos do outro lado, né? O Brasil era do outro lado. Claro. A gente já era desse lado aí que você está Sim, falando. então somos colonizados pelos portugueses e o resto da América é colonizado pelos espanhóis. Sim. Então, se nós formos ver a proximidade cultural deles,
remetendo às suas origens, é muito maior do que a nossa em relação a eles. Por quê? Porque as origens deles, em termos colonialistas, é uma origem espanhola. Começa esse problema. Ou seja, todos são colonizados por espanhóis. Tirando a questão dos povos originários, enfim, que aí é outra discussão, que essa é uma discussão que nos interessa muito, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar em termos de processo de colonização. Nós somos colonizados por portugueses. A nossa construção é lusitana, em boa parte. E depois, diríamos assim, na primeira grande onda de imigração, que é no final do século XIX, aí virão basicamente povos europeus, renegados europeus, para colonizar São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, italianos, alemães, russos, ucranianos, etc, etc. Bom, então começa essa disparidade, ou melhor, esse distanciamento, que para o restante da América do Sul, para a América Espanhola, é muito mais fácil de encurtar, em termos culturais. E para nós é uma diferença enorme. Esses dias estava me chamando a atenção, eu entrei num momento de relaxamento no final de semana, estava mexendo num site e tal, e aí entrei num site, por acaso, uma circunstancialidade. Entrei num site de um famoso roqueiro argentino, Gustavo Cerati, que sofreu um AVC, que faz 3 anos que está... É o líder, a gente publicou até, o líder do Sol da Estéreo. Do Sol da Estéreo, enfim e tal. Figuraça. Aí eu peguei, tava fuçando lá, mexendo, curiosidades, papapá. A agenda de shows do ano, eu disse, deixa eu ver, porque ele teve um AVC na Venezuela e tal. Aí deixa eu ver a agenda de shows que o Gustavo Cerati tinha, para ver se era um roqueiro de peso, enfim. Bom, era um roqueiro de peso. Aí eu fui ver a agenda dele, a agenda era toda espanhola. Sem dúvida. Na América Espanhola. E Colômbia, e tudo. Chile. Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, subindo para a América Central, alguns shows na Espanha, Madrid, etc. Brasil não tinha nenhum. O Sol da Estéreo, quem gosta de música, né, conhece o Sol da Estéreo. Claro. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, só para ilustrar, Legião Urbana, tenta me lembrar disso. O Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, fizeram versões do Sol da Estéreo, né? Que é contemporânea deles, dos anos 80. Então, isso é uma demonstração, pegando assim algo que está bem próximo da nossa cultura de rock and roll, e que os ouvintes aqui, muitos estão ouvindo falando isso. O exemplo do Gustavo Cerati e do Sol da Estéreo é um exemplo. Ou seja, eles tinham uma agenda de shows que eram 100 shows por ano, que era toda na América Espanhola, não vinha para o Brasil. Sim. Por quê? Há uma diferença cultural, de língua, de cultura lusitana, etc, etc, que nos separa. Embora o refrão de A Sua Maneira, que foi a versão do Capital, e de Música Ligeira, a versão do Paralamas, tenha sido amplamente cantada por todo mundo. E não sabem que a música é uma música argentina. Não sabem que não temos essa origem. Por quê? Então, cabe a nós, eu acho que aqui, esse é um movimento que nós vamos ter que desconstituir esse caminho e reconstituir. Há alguns sinais, exemplo, essa nossa ideia. Quando nós começamos a pensar o processo de internacionalização do nosso curso, que a pós-graduação ela tem muito de internacionalização, nós fizemos uma clara opção, eu, o professor Betado, discutimos com outros professores e tal, e chegamos à conclusão, quais são os nossos interesses? É Harvard? É Oxford? É Massachusetts Institute of Technology? É Cambridge? O que é? Não, a nossa ideia é a América Latina. Vamos buscar a América Latina, vamos buscar uma integração com a Argentina, vamos buscar uma integração com o Uruguai, com o Chile, com o Paraguai, ou seja, uma internacionalização regionalizada, porque são esses os nossos interesses. Nós não conhecemos a nossa realidade ao lado e vamos conhecer a realidade de Londres. Deixa eu te provocar. Quando tu pega uma gurizada, essa da pós, dá para se dizer assim, tu indica que eles conheçam primeiro os pensadores latino-americanos, ou que coloque uma mochila nas costas e vá conhecer a América Latina? O que tu... Não, no âmbito que nós estamos trabalhando, o que a gente está abrindo agora? Qual é um flanco que a gente está abrindo? Que para nós é um flanco difícil de abrir. Por quê? Porque toda a cultura, por exemplo, jurídica e política brasileira, ela tem uma orientação muito para a Europa e para os Estados Unidos. Então, os professores aqui, eles conhecem autores europeus e não conhecem o professor argentino que está aqui do lado, que está escrevendo coisas tão boas ou melhores até que um professor europeu. Então, toda a cultura jurídica, vamos pensar em termos de direito,
toda a cultura jurídica, tudo que é produzido, que é escrito, as reflexões, até tem como base a Europa e os Estados Unidos. Claro. Então, o que a gente está tentando inverter um pouco esse fluxo? Né? A partir de contatos com professores latino-americanos, com universidades latino-americanas, etc., começando a trazer o pensamento que está do lado. Os nossos alunos, por exemplo, têm dificuldade em manusear livros do Darcy Ribeiro. Do Darcy Ribeiro, um antropólogo famoso, um político famoso, um homem de uma expressão grandiosa no cenário cultural brasileiro. Os nossos alunos não conhecem. Os nossos alunos, poucos são os nossos alunos que leram Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Então, primeiro, uma cultura nossa. Que aqui eu acho que vai entrar um problema sério, que nós temos que pensar bem os nossos instrumentos, as nossas metodologias. Me refiro ao que especificamente? A nossa geração está vivenciando um período de transição que eu diria assim, é algo como é mais importante que a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV. Por quê? Porque a invenção da internet, a invenção de fluxos, que agora nós estamos falando, se tiver um santoengelense em Tóquio, no Japão, ele está nos escutando. Daqui a pouco ele manda um e-mail, nós estamos falando com ele, estamos montando uma rede. Sim. O que eu me refiro? A nossa geração, a minha, uma geração um pouco mais velha do professor Bertazzo, nós vivenciamos a máquina de escrever, mecânica, datilografia, curso da datilografia, e nós estamos presenciando os fluxos, a velocidade da luz pela internet. A geração que está chegando agora, nos bancos universitários, eles não conhecem a máquina de escrever e eles não conhecem livros de 900 páginas. Se tu largar um livro de 900 páginas na mão de um aluno desses, pega o Ulisses de James Joyce, que tem 1000 páginas, por favor, um clássico da literatura do começo do século XX. Vai ler. O que é isso, professor? Não tenho tempo para isso. Ele vai na internet e vai botar lá resumo do Ulisses James Joyce. O que há de melhor em James Joyce. Pensamentos principais, pontos principais. Decora aquela síntese. Vem com 2 páginas falando de James Joyce. Se for um aluno inteligente, com articulação, ele vai te falar sobre James Joyce. Não, mas coisas que nem tu sabe. Claro. Então, nós temos que lidar com isso. Então, uma coisa... Como lidar com isso? Eu acho que a internet tem muito a dar, mas está tirando muito essa capacidade reflexiva, essa capacidade de leitura, de textos mais complexos, de mergulhar no pensamento do vizinho aqui, de ver a cultura do vizinho, aquela cultura mais... E ela está ali na internet, né? Ela está ali na internet. E essa barreira existe na cabeça das pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto importante para nós, aqui ao lado, fazer para nós vai ser mais difícil esse caminho. Por quê? Porque, por exemplo, por que o Gustavo Cerati não vinha fazer shows aqui? Porque tá mais fácil para ele. O fluxo da língua, da cultura tá mais fácil. De repente, se aparecer um grande empresário, eu vou pro Brasil fazer shows. Se aparecer os professores, a mesma coisa no âmbito universitário. Os professores argentinos vão para Bolívia, vão para o Chile, vão para o Paraguai, vão para o Equador. Bom, se sobrar alguma coisa, se tiver uma articulação no Brasil, até vou, mas há uma dificuldade da língua. E não é tão simples como se imagina para eles entender o português e para nós entendermos o castelhano, pessoas que não dominam o castelhano. Então, eu acho que esse processo de reversão, desse afastamento histórico, é um processo que vai demandar muito dos brasileiros. E tem um outro detalhe, que eu acho que é muito importante. Eu assisti uma palestra em novembro, no Chile, de um famoso escritor e político mexicano chamado Jorge Castanheira. Jorge Castanheira escreveu alguns livros famosos sobre a economia, sobre a realidade socioeconômica do México e tal. E ele sempre fazia uma referência. Olha, a América Latina está polarizada entre 2 grandes países, entre o México e o Brasil. O México não quer saber muito da América Latina, porque o México, por uma circunstância histórica, está embaixo dos Estados Unidos. E por que nós vamos deixar de olhar para o principal mercado, para a principal cultura do mundo que se irradia? Não. Agora, o Brasil tem que estabelecer uma relação com os seus países vizinhos. E eu acho que isso vai demandar muito do Brasil, até mais do Brasil do que dos próprios vizinhos. Uma questão, assim, será que não se errou, ou pelo menos na leitura que eu faço, eu acho que ocorreu um grande erro na questão educacional brasileira de não se ensinar efetivamente
sobre a América Latina. Talvez o que tenha sido mais ensinado, professor, tenha sido efetivamente a Guerra do Paraguai. E ainda aquela versão oficial, né, de que se dizia que o Solano Lopes era um terrível ditador e que ele estava colocando em risco a soberania de jovens nações, no caso o Brasil, a Argentina, o Uruguai, enfim. Será que foi isso efetivamente um erro que poderia a nossa história ter sido contada até para nós mesmos? E eu colocaria outra questão. A falta, durante os anos de chumbo, do ensinamento de filosofia, por exemplo. Eu tive um grande privilégio de ter alguns professores de física, de eletrônica, que acabaram me ensinando, junto com a física, conceitos de filosofia, mesmo que isso não estivesse no currículo. Mas eu me sinto um privilegiado nesse ponto. Interessante a questão. Nós somos um dos últimos países da América Latina a construir uma universidade, a ter uma universidade. Então, esse é um fator, na minha concepção, determinante para, dá para dizer assim, esse atraso na área da educação que nós possuímos. Nós somos, eu não gosto muito de ranking, mas o 55º país, estamos atrás de muitos países em termos de desempenho, de qualificação, de competências, né, na área da inovação, da tecnologia, nas áreas das ciências sociais, enfim, na questão da ciência política. E na área do direito, nós aprendemos, os cursos de direito no Brasil, por muito tempo, ensinavam leis e não ensinavam a interpretação das leis. Os objetos, vamos por assim, o que as leis continham, qual a materialidade protegida, quais são os valores protegidos na perspectiva das leis. Então, são gargalos que nós tivemos justamente por uma precária perspectiva na área da educação. E até hoje nós avançamos muito, mas estamos ainda muito longe de alcançarmos um patamar. Por exemplo, o Brasil, a gente sabe hoje, ele tem um projeto de Estado para diminuir essa distância enorme que existe entre os mundos, dá para dizer assim, um mundo ainda subdesenvolvido, um mundo em desenvolvimento e um mundo desenvolvido. Sim. Então nós estamos aí numa transição entre talvez em desenvolvimento, mas precisamos até um determinado momento alavancar um conhecimento que o Brasil possa competir nos mais diferentes aspectos com os países e com as sociedades mais avançadas. E na perspectiva da filosofia, não há dúvida nenhuma, nós não podemos compreender as práticas sociais. Sim, porque não nos foi ensinado a pensar. Se não compreendermos a perspectiva ideológica mesmo da visão de mundo que nós estamos praticando. Ou seja, nós muitas vezes, para solucionar uma prática que não está dando certo, nós ficamos rodeando em torno daquela prática, daquele procedimento, sem sair, jogar a cabeça fora d'água, como a gente diz, sem buscar novos conhecimentos, sem investigação na área da epistemologia, da teoria ou da filosofia, que é o que vai nos estabelecer condições para a superação. Então, e essa perspectiva, para fazer uma ponte um pouquinho que o professor Copete falou, o que nos aproxima muito, nós não podemos mais pensar, bom, o mundo desenvolvido, aí entre aspas, desenvolvido está lá nos Estados Unidos e na Europa. Mas que tipo de desenvolvimento é esse que nós estamos buscando e copiando? Nós possuímos características similares aqui, por exemplo, na área ambiental e ecológica. Nós precisamos compreender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Argentina, no Uruguai, na perspectiva do desmatamento, do avanço indiscriminado de plantações, de grandes agronegócios que não estão respeitando, por exemplo, as águas, os cursos de água, as
populações e assim por diante. A própria privatização da questão da água no Justo, Paraguai, por justo. exemplo, é algo absurdo. Nós temos problemas enormes na região de Bolívia, de Venezuela, aquelas revoluções que estavam acontecendo ali, com problemas enormes sobre os mananciais de água que vêm desembocar todo. Sim. Aqui, Argentina, Brasil, estamos todos interligados por problemas ambientais e nós, por muito tempo, negligenciamos isso. Então, esse é um dos caminhos que a gente está tentando percorrer. Este é o professor João Martins Bertazzo, coordenador do mestrado em Direito, que juntamente com o André Copete está aqui comigo no Café Missioneiro desta quarta-feira. A gente vai a um breve intervalo e em seguida estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Tentando trazer um pouco de América Latina para a nossa vida, já que temos normalmente tanta influência europeia, norte-americana, quem sabe pensamos um pouco mais no nosso vizinho, no nosso de alguém que tenha um pouco mais a ver conosco. Este é o nosso bate-papo hoje aqui, dentro de um contexto do Seminário Internacional de Multiculturalismo, Direitos Humanos e Cidadania, promovido pelo pessoal da pós-graduação, pelo mestrado, na verdade, em Direito da URI. Pois comigo o João Martins Bertazzo e o André Copete, professor do curso de mestrado. A gente encaminha para o final do programa e a partir do que a gente apresentou aqui, o que vocês já podem concluir em relação a esse encontro de vocês como um momento que está se efetivando uma relação maior com os colegas, enfim, com quem está ligado ao direito nos países vizinhos? Um primeiro aspecto, Della Rui, que a gente tem, nós tínhamos como objetivo, é criar um espaço de discussão e de reflexão a respeito do pensamento latino-americano. Um segundo momento é nós estabelecer caminhos de interações, de intercâmbio e de inserção internacional para o grupo de alunos que nós possuímos no mestrado em Direito. Então, seriam espaços para que esses intercâmbios ocorressem, para que fossem enriquecidas as pesquisas dos nossos alunos, numa perspectiva mais regionalizada, uma inserção internacional regionalizada, para efeito de nós abrirmos caminhos para nos conhecermos melhor. Vincular nossas pesquisas acadêmicas, nossa produção científica, nossa produção do conhecimento na área do direito, com raízes, com comunicações regionais, aquilo que a gente chama de a dimensão social da nossa pesquisa. Então, esse é um dos propósitos mais fortes. Para esse evento, especificamente, trouxemos um grande pensador do Chile, com uma relação muito forte na América Latina, com pesquisas, uma cartografia dos pensamentos, dos autores, das possibilidades epistêmicas, teóricas, políticas, sociais que já possuímos, que já estudamos, que já refletimos. E trouxemos também duas antropólogas da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. Então, estamos começando inicialmente nessa caminhada. Precisamos, como o professor Copete falou, para nós mantermos com um determinado nível de qualidade no programa de mestrado da URI, precisamos de inserções internacionais, nos viramos para a América Latina por uma série de fatores, especialmente porque estamos, aí, a partir daí, criando ramificações, caminhos, possibilidades, vamos por assim, para trabalhar uma comunidade muito parecida na perspectiva não territorial, muito próxima na perspectiva não territorial, mas culturalmente sim. Então esse é seria alguns dos nossos objetivos nesse aspecto.
Na minha pesquisa, André, que eu fiz para bater o papo com vocês, a gente lamenta, que pena que não deu para o professor Deves estar aqui hoje, né? Mas como é bom a gente entrar num assunto como esse, eu diria assim, e eu acho que as pessoas que têm que fazer efetivamente isso somos nós aqui, nessa nossa região aqui. Eu acho que isso não tem nem como, eu acho, começar por Brasília, tem que começar efetivamente por aqui, que a gente tem essa proximidade, essa identidade cultural. Pois eu encontrei um pensador brasileiro que eu diria que ele foi convenientemente esquecido. Este senhor chamou-se Manuel Bonfim, e só para ilustrar isso, quem quiser pesquisar aí, existe um livro dele denominado A América Latina, os Males de Origem. E há 100 anos atrás, este senhor, é surpreendente a gente ler alguma coisa sobre ele. Claro que eu não li o livro, eu baixei o livro em PDF para dar uma espiada, mas então, a partir de um estudo em cima da obra do Manuel Bonfim, é impressionante. Ele já tinha consciência ambiental, ele já apresentava nesse livro. Outra questão, a defesa da miscigenação contra a questão ariana, que era moda no começo do século XX, e principalmente contra o surgimento do imperialismo Yankee. Isso ele já tratava, essas questões. Então, algo muito interessante, um livro que dá para se dizer que tem 100 anos e é absolutamente contemporâneo. E como eu disse, eu fico muito contente de tu estares aqui e ilustrar numa linguagem que o público desta emissora, que muito acostumado com a música, com o entretenimento, consiga ser tocado através desse exemplo que eu acho que tu conseguiste trazer com muita propriedade para nós aqui hoje, André, no sentido que isso ilustra, que suscita, que faz com que as pessoas passem a refletir efetivamente sobre essa questão. E só para concluir a minha participação, e quero que tu mais ou menos encerre o programa, a gente não tratou aqui a questão dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, eu diria que juntamente com alguns exemplos dados aqui, eles são efetivamente responsáveis por grande parte dos brasileiros não ter noção do que acontece além fronteiras. As notícias que são veiculadas efetivamente na televisão brasileira, que é o grande meio de comunicação que está aí, elas pasteurizam a informação e rotulam países, rotulam governantes, simplificam leituras. Não dá para se imaginar que só venha notícia ruim da Venezuela, por exemplo. Isso é impossível. Temos na maior emissora nacional uma correspondente fixada em Buenos Aires, que viaja para determinados países da América Latina para coberturas específicas. Isso é uma vergonha. Nós deveríamos ter alguém lá no Chile, alguém na Colômbia, alguém na Venezuela. Correspondentes efetivamente, né? Isso é o quê? É porque se criou que não se tem interesse. Existem saídas para isso. Temos uma linha imaginária sobre a linha do Equador, chamada Cinturão de Clark, onde estão dispostos todos os satélites geoestacionários. Se tu tiveres tempo, né, e saia a pesquisar, caçar satélites por aí, eu já fiz isso por muito tempo, tu encontras canais abertos, sem pirataria, sem nada, de qualquer país que tu quiser da América Latina. Eu fico abismado com a notícia dos últimos dias, a imprensa gaúcha, bitolada, apresentando como uma novidade impressionante que os jogadores que estarão do Equador concentrados em Viamão, que terão acesso a canais do seu país. Isso é a coisa mais simples que tem. E as pessoas tratam isso como... Então, essas fronteiras que os meios de comunicação criaram,
eu acho absurdas. A gente deveria... E aí entra, tu citaste o exemplo da internet, mas mesmo assim as pessoas não têm capacidade de pegar o seu Google e transformar ele para um Google argentino, por exemplo, André. Eu sabia que ia te chamar de André agora ou outra. Mas André, por exemplo, tu vais lá na configuração do teu Google e tira o BR dele e diz para o Google que tu estás na Argentina. Experimente fazer algumas pesquisas. Como isso pode transformar algumas horas, eu diria até de lazer, André? É só para ilustrar um ponto de vista em relação a esse tema. Mas tem uma outra coisa. O grande sonho do brasileiro é viajar para a Europa. Ou para os Estados Unidos. Sim. Por que não vamos viajar ao lado? Primeiro porque a experiência da viagem, eu acho que a experiência da viagem é aquela experiência que nos tira do sedentarismo e nos coloca no nomadismo, né? São dois modos de vida completamente diferentes. Exatamente. O indivíduo que sai, ele nunca mais volta. O indivíduo que começa. O indivíduo que saiu para viajar, ele nunca mais volta. Sim. Volta sempre outro. Né? Sempre outro. E esse processo é um processo que... Por que nós não estamos viajando para a Argentina? Por que nós não estamos viajando para o Chile, para o Paraguai, para a Bolívia? Isso vai dar, na verdade, uma consolidação cultural e esses laços que a universidade está tentando fazer com dificuldades, enfim, porque nós temos os limites corroem a nossa pretensão de infinitude, né? Nós queríamos ter todo o tempo do mundo, nós não temos. Sim. Então estamos corroídos o tempo inteiro por isso aí. Por que não vamos viajar? Uma dos grandes desideratos, um dos grandes objetivos nossos com essas vinculações é também propiciar viagens aos alunos. A viagem, a experiência da viagem, porque a experiência da viagem é algo impactante existencialmente. Então esse é um dos nossos objetivos, além da questão cultural, além da questão acadêmica, universitária, é propiciar a viagem, para que o aluno vá a Rosário, conheça Rosário. Claro. Vai em Rosário, tem um lugar maravilhoso lá, que é uma casa de show, chamada El Aserradeiro, que vai conhecer aquela casa lá, bom, eu conheço. Não de imaginar que vai para o Paraguai só para trazer muamba, por exemplo. Claro. O Paraguai tem uma história rica, dá para... Assunção é uma cidade maravilhosa. Encarnação é uma cidade que dá para se visitar aqui do lado de Poçadas. Vivian, estás preparada com Soda Stereo? Sim, tá preparado aqui. Então tá, eu tenho que dar boa tarde, a gente estourou o nosso tempo, é um prazer recebê-los aqui, a gente poderia marcar novos encontros aqui para tratar dessa questão. Então, está marcado. Em homenagem ao André Copete, a Novos Horizontes executa agora o que, Vivian Ferraza? O Soda Stereo, então, com De Música Ligeira.